Varejo e hoje eu estou com um convidado super especial, o Zé da Luz. Mas antes de apresentar ele, eu quero que você já vai curtindo esse vídeo, eu quero que você se estiver na plataforma podcast já vai dando as estrelinhas e vai compartilhando. É importante você já se inscrever no nosso canal, tá falando com a gente aqui, já como está o áudio, como está aí o visual, está tudo legal, o vídeo está legal? Fala pra gente aqui também no chat, nos comentários, que a gente quer te entregar o melhor resultado. Zé da Luz, que é um grande empreendedor social, um cara que sempre traz coisas novas aí, ele traz hoje pra gente aqui no Bate-Papo Varejo uma alternativa muito legal, que muitos de nós muitas vezes não vimos. Talvez por alguns varejos estar no interior, mas em grandes centros são grandes oportunidades. E é sobre esse tema que o Zé da Luz vai trazer para a gente, sobre calcanhar na gente aí, quebrar alguns paradigmas para que a gente possa trazer projetos novos aí, com novos olhares, para um projeto mais social. Zé da Luz, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui com a gente hoje no Bate-Papo do Varejo. Eu que agradeço, Edson, é uma oportunidade imensa. Eu posso dizer aqui, sou seu fã pelo trabalho que você faz, tudo aquilo que é desenvolvido aí para você. Tá hoje aqui, falar um pouquinho sobre o G10 Favela, falar um pouquinho sobre a minha história, como tudo isso começou, é um grande prazer. Então nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, então estar aqui hoje é um privilégio. Obrigado pelo convite e vamos nesse bate-papo aí. A turma vai gostar. É um bate-papo, né? Uma troca de ideias mesmo. E eu vou aqui já despertar a curiosidade dos nossos amigos que estão assistindo a gente aqui, né? Ou provocar mesmo, falando de empreendedor social. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Como que pode ter um empreendedor social? O que é isso, cara? Faz aí, mostra pra gente o que é ser um empreendedor social. Então se a gente pegar a palavra empreendedor, a gente está chovendo molhado, porque aí tem vários empreendedores. Empreendedores é aquele que abre o seu negócio. Quando você é um empreendedor social, qual que é a única diferença? Que você está desenvolvendo um trabalho voltado para um público-alvo bem destinado, bem característico, que é uma comunidade, que é uma sociedade, e eu posso até dizer mais o termo mais comum se falar dentro de uma favela. Vou te dar alguns exemplos. Hoje, eu sou morador da favela do Jardim Teresópolis. Tive a oportunidade de rodar esse estado de Minas Gerais inteiro, mas aqui sempre foi a minha moradia, a moradia da minha família, e hoje resido aqui e empreendo dentro da favela. Hoje, contando um pouquinho dessa minha história, eu tenho um restaurante dentro da favela, eu tenho outros segmentos que eu atuo, que é parte de credenciamento, que está um pouco longe, mas não quer dizer, também empreendo dentro da favela, porque eu contrato as pessoas que estão aqui, e além disso eu tenho hoje o G10 Favela. Eu encostei no cavo, rapaz. Nossa, vai lá, continua, vai. Não tem problema, vai lá, continua nesse aí, E não tem problema. aí eu tenho o G10 Favela. E o que é o G10 Favela? O G10 Favela, ele nasceu em 2019, reunindo as 10 maiores favelas do Brasil para discutir sobre melhorias da comunidade, melhoria das favelas. E o dado mais impressionante, Ederson, foi que quando eles entraram para poder fazer isso, eles fizeram uma pesquisa pelo outdoor social. E quando for reunir as 10 maiores favelas, começaram a ver o potencial de consumo que a favela tem. E isso é um negócio assustador quando eles perceberam o seguinte: a favela é rica, a favela é potente e não existia ou não existe ainda um olhar público ou privado para dentro da favela. Daí nasce o G10 e nascem também as iniciativas do G10, que são empreendedores, como nós falamos, empreendedores sociais, que querem trazer soluções para dentro da favela. Um exemplo disso, vou te dar um exemplo disso. Nós temos o Favela Express. É uma iniciativa dentro do guarda-chuva do G10 Favela, que é voltado para a logística. É uma coisa fantástica. Ele se tornou até o nosso unicórnio,
Até na bolsa, nós temos ele até um Impor, cara. Ele está ali dentro da bolsa de valores. Se alguém quiser fazer o investimento, ser sócio investidor do Favela Express, ele consegue. Mas o que é o Favela Express? O Favela Express é uma iniciativa que resolve o problema logístico da favela. Nós temos becos, nós temos viela, nós temos aquelas casas que ninguém alcança, que nenhuma dessas plataformas, startup, consegue ir até lá e entregar naquela doninha lá, que muitas vezes tem que colocar um endereço de terceiro para poder chegar até ela, numa avenida principal. E o Favela Express, que está dentro da favela e contrata empregadores dentro da favela, esse cara entrega essa mercadoria lá, para o cliente final. Então, o que quer dizer isso? Eu entrego soluções. O empreendedor social que está dentro da favela entrega soluções para resolver os problemas da favela. E empreende dentro da favela. Hoje, o próprio Favela Express, eu tenho Casa Bahia como meu parceiro, Americanas, Riachuelo e tanto outras empresas que entram dentro dessa parceria. Eles me entregam dentro de um QG nosso aqui, do nosso ponto logístico, e esse ponto logístico faz, então, a distribuição. Esse é de uma das soluções que nós temos para resolver a própria favela. Um exemplo disso, um outro, rapidamente falando, aqui é o G10 Bank. Não, peraí. Tem um banco, então, aí? Tem um banco chamado G10 Bank. O favelado, ele muitas vezes ele tem dificuldade de acessar as linhas de crédito. Quando mostra o endereço dele, lá o CEP dele lá, e tem um negócio ali dentro, muitas vezes também por algumas informalidades, que muitas vezes o cara é informal, o cara ainda não tem, mas o cara é empreendedor, ele tem um negócio real dentro da favela. A minha favela hoje é 60 mil habitantes. É desmistificar isso, né, Zaranos? Exatamente. Quando você traz isso para a gente aqui, dentro do Bate-Papo Varejo, nós estamos falando de um faturamento anual de 2 bi, né? 2 bi dentro de uma favela, né? E o que acontece? Quando você traz isso, traz uma outra ótica, que muitas vezes, muitos empreendedores, né, da privada não olharam, talvez mais o público olhou, mas com olhar um viés mais político do que realmente solucionar, né? Mas você traz essa postura que é muito legal, que é trazer um novo conceito, um olhar de esperança, um olhar de eu posso, eu consigo, e traz isso com esse viés de realmente desmistificar, né? Voltando à palavra desmistificar, muitas vezes esse ponto de que ali eu não posso investir, ali eu não posso porque fica muito restrito. Muito pelo contrário, né? Mas quando você traz esse aplicativo, né, que é o Express aí, o Favela Express aí, que leva o produto, porque não tem acesso àquela viela, não tem acesso àquele ponto lá dentro do próprio bairro, você ali, como que esse acesso pode ser para esse cara que tem uma lanchonete fora? Como é que seria isso? Como que ele acessa também esse aplicativo? Ou seja, ele se expande além da favela, esse Favela Express? Olha, o Favela Express, ele trabalha hoje com as grandes marcas hoje. Nós ainda não desenvolvemos, nós não temos um aplicativo tal como alguns têm. Exemplo, o próprio iFood. Nós não temos esse aplicativo de uma entrega full time, rapidinho. Nós trabalhamos o Favela Express para desburocratizar o nosso CEP, mesmo porque, até desmistificando isso, a favela ela é muito evoluída. Nós temos hoje os comércios locais que já desenvolve esse trabalho, que já tem as entregas e tudo mais. Mas deixa eu voltar um passo atrás. Para aqueles que querem empreender dentro da favela, existe muita saída. Existem muitas alternativas. O que você usou um termo muito... Existe um preconceito muito grande, onde que
a favela, né? O cara favelado, que não tem. A favela é potência, uma coisa que gostaria de deixar bem claro para aqueles do varejo, para aqueles de negócio. As pessoas que querem empreender dentro da favela, elas vão ter uma favela potente, uma favela que consome, uma favela que tem um potencial. Nós estamos falando, como você usou aí, nós temos um estudo hoje dentro das favelas do Brasil inteiro, e não é diferente daqui do Jardim Teresópolis, que é o nosso potencial de consumo aqui ao ano, ele chega a mais de 2 bi. Então, se você fala que nós temos um potencial de consumo desse, então precisa ter um olhar diferente. O empreendedor que queira vir para dentro, ele tem que vir com um olhar diferente, que dá para poder valorizar o negócio, dá para poder ganhar dinheiro, dá para poder investir na favela. Investir na favela hoje é um fator principal, não só no quesito poder público, mas também o poder privado. Então, assim, trouxe essa ideia aqui para a gente entender. Falando isso dentro do varejo, eu tenho ainda o conceito de margem, né? Porque são produtos que dão muita margem que você possa estar aí dentro desse mercado. Porque quando você tem esse nicho, né, e você possa desenvolver isso, você cria oportunidades agressivas com a sua margem, com a sua receita, dentro de um próprio mercado que está aí, e é um mercado, diríamos assim, que se protege, né? Que é um mercado que realmente se gosta, um mercado que realmente, eu diríamos aqui, eu vou usar uma expressão que eu não sei, seria um barrismo, diríamos assim, né? Porque ele está aqui no meio, eu estou no meio, ele sente aquilo ali, e isso é importante. Essa potencialidade de venda hoje, José, você observa hoje como um negócio, uma dinâmica muito boa. Mas eu percebo, e eu tive o prazer, né, de conhecer um pouquinho o G10, que vocês também trabalham muito na formação, né, de novos profissionais, trazendo também uma coisa que é uma dinâmica que hoje tem dentro do mercado, que é a ausência de profissionais, capacitação de profissionais. Também vocês se preocupam com isso. Exato. Você usou um termo. Qual que é a característica do nosso G10, do nosso negócio? Primeiro é potencialização interna, para que a pessoa que mora na comunidade, ela entenda o potencial que ela tem. E a gente faz isso através de alguns parceiros. Exemplo, ano passado, números absolutos, passou pelo projeto de formação e tudo mais, nós formamos mais de 3.500 pessoas dentro da comunidade. E nessas formações, como formações básicas, como etiqueta, como montar currículo, mas também assistente administrativo, costureira, manipulação de alimento. Então, eu estou querendo aqui falar aqui, até abrir um parênteses aqui, para você que tem um negócio de varejo e queira profissionais qualificados, nós temos. Nós temos uma agência hoje, dentro aqui da favela, chamado Emprega Comunidade, conhecido carinhosamente aqui pelo LinkedIn da favela. Legal. Então, o que nós fazemos? Nós potencializamos essa mão de obra. Então, nós entregamos para você uma mão de obra qualificada, já testada através de empresas que têm chancela para isso, tal como o Sebrae, tal como o próprio Senac. Nós temos uma preocupação aqui, Ederson, que é o seguinte: a gente sabe que nem todo mundo que vai passar pelo curso, essa pessoa ela vai conseguir um emprego. Mas só que nós temos o cuidado de, além de formar um profissional, também formar um empreendedor. Por qual motivo? Legal. Esse cara não vai conseguir um emprego, mas nada impede dele não gerar renda para dentro de casa. Um exemplo disso, nós fizemos um curso aqui de chocolataria, foram mais de 60 mulheres que treinaram, tinha até crianças, assim, adolescente, pré-adolescente, tinha uma menininha de 14 anos. A avó dela odeia a cozinha, mas ela pediu para poder participar. Foi um show para nós, assim, uma pessoa que deu assim, um exemplo. A menina saiu daqui com 10 dias de formação, no outro dia ela já estava produzindo seus ovos de Páscoa. Que legal, hein, cara?
Então, a ideia é essa: eu vou formar um profissional. Então, a padaria, supermercado, açougue, essa turma, nós vamos ter esse profissional aqui, mas esse cara também ele sai daqui com formação empreendedora, que ele já sai daqui para poder fazer a sua própria renda, principalmente porque a grande maioria que participa conosco é mulheres. E muitas vezes essas mulheres não conseguem sair de casa por causa dos filhos, de uma realidade social difícil. Então nós ensinamos essa mulher a produzir para ela ganhar o seu próprio dinheiro e aí ter a possibilidade de gerar e se tornar uma empreendedora. E esses números impactam no dinheiro que está girando aí que você acabou externando para a gente internamente, né, no bairro que tem uma população de 60 mil habitantes, não é isso? Que 61 mil habitantes. 61 mil habitantes. Agora vamos esperar o próximo censo agora. Eu acredito que vai bater um pouco mais. O que daria aí uma participação numa cidade, num ranking aí de cidades que nós temos em Minas Gerais. O G10 em si, ele nasceu como é que foi toda essa construção para chegar no que ele está hoje? Olha, por que G10, né, também? O G10, ele nasce em São Paulo e ele nasce muito interessante. Todo mundo sabe, o G20, todo mundo, o G7, nasce então... o G10, na verdade, ele, como eu falei no início, ele nasce através de uma pesquisa mostrando as 10 maiores favelas do Brasil. Que entre elas, nós estamos falando de Paraisópolis, nós estamos falando de Rocinha, nós estamos falando em Brasília, Sol Nascente e tantas outras espalhadas no Brasil. O Betim, a favela do Teresópolis, ela não está entre as maiores, aí abre um parênteses aqui, mas nós somos muito atrevidos. E o nosso atrevimento e a nossa sinergia, o trabalho que a gente já havia fazendo, gerou então essa proximidade. Então o G10, são as 10 maiores favelas, e são as 10 maiores favelas que começam a discutir soluções para dentro da favela. Aí nasce no período da pandemia, porque qual que era a nossa preocupação? A nossa preocupação era a pandemia. Como que eu isolo uma favela? Como que eu falo para uma favela ficar dentro de casa? Como que eu falo com essas pessoas para elas não irem para a rua para poder buscar o seu próprio sustento? Então o G10 nasce também com iniciativas para salvar a vida de muitas pessoas. Então nós temos 2 braços. Nós temos o braço empreendedor, que aí são todos os negócios que nós temos, e eu posso aqui listar alguns: Favela Express, Mãos de Maria, nós temos uma televisão, Sou Mais Favela, o próprio G10 Bank, o Emprega Comunidade, o Costurando Sonho. Eu tenho várias iniciativas, o Agrofavela, nós estávamos falando disso fora do ar, né? Nós temos o Agrofavela aqui, que é a favela urbana, ensinar as pessoas a plantar e colher dentro de casa, dentro da favela. Não tem terreno, não, mas você tem uma lajezinha, não tem? Então planta lá a sua própria verdura sem agrotóxico. Então nós ensinamos as pessoas a fazerem isso e gerar sua própria renda. E nós temos o braço social. Só para você, essa semana, por exemplo, nós temos uma parceria aqui, abrindo parênteses, com o SESC. Nós estamos uma campanha chamada Férias Sem Fome. Nós vamos entregar mais de 1.000 cestas dentro das nossas favelas. As favelas, dentro do projeto, nós temos um projeto chamado Presidente de Rua, onde que esse cara, ele faz o mapeamento daquela rua e vê a vulnerabilidade social das casas que estão ali. E ele traz para nós essa realidade social ali dentro, de falar, olha, eu estou com algumas famílias passando fome. A partir desse número, nós corremos atrás dos parceiros, amigos, para poder ajudar então. Só para você entender, nós temos 1.000 cestas que nós vamos entregar essa semana, mas nós temos hoje mais de 1.700 famílias em vulnerabilidade social. Então quer dizer que nós vamos entregar 1.000 cestas, mais 700 famílias, eu tenho certeza absoluta que hoje não sabe o que vai comer. Então, o trabalho nosso do G10 e do empreendedor social é encontrar soluções para isso, onde que ele consiga ganhar dinheiro
mas que ele consiga também resolver um problema social da comunidade que ele está, que é a parte de empregabilidade, a parte de empreendedorismo, a parte de formação, para que essas mesmas pessoas tenham condição, então, de gerar negócio, de gerar renda e de gerar dinheiro. Então, esse é o trabalho do G10. Quando vocês falam muito disso, vocês dão um alimento, mas também ensina a pescar. É o que eu acho que é interessante, né? Ou seja, tem o cunho social em todas as partes, tem, porque vocês fazem essa dinâmica muito legal. Você dizia também aqui, fora do ar, aqui comigo, falava muito sobre a potencialidade que estava em torno, né, do bairro que você mora e da favela que você mora, que traz vários redes de supermercados que estão próximos, né? Porque eles já viam essa potencialidade antecipada, né? De forma antecipada. Sim. Pessoas que estavam ali com a população que precisava realmente se alimentar, precisava. Então, tem essa grana aí, tem esse dinheiro aí, esse movimento acontece. E tem dentro disso, dentro desse projeto, internamente um movimento de dinheiro, né? Exemplo, você tem aí os bazares internos, né? Que vocês têm aí sempre vendendo aquilo que confecciona, esse desenvolvimento do olhar profissional e empreendedor, igual essa menina aí que você falou que foi fazer os ovos de Páscoa, né? E aí, para gerir isso, né? Para que você possa gerir, para ser justo, para que você também possa fomentar nesse, que a gente sabe da nossa dificuldade hoje, nós temos filhos, a dificuldade dos jovens hoje como empreendedor, o jovem hoje com olhar de investir o tempo dele. Como que vocês fazem isso? Como que vocês gerem isso para estimular esse jovem a realmente querer empreender, a estimular aquela pessoa para realmente acreditar que, igual você falou, tem pessoas aqui com vulnerabilidade, né, perdão, na própria forma, não sabe o que vai se alimentar. E aí, nessa questão, como que você consegue fazer esse equilíbrio e estimular isso? Como que vocês fazem isso dentro do projeto de vocês, cara? Então, eu seria hipócrita de falar com você que nós temos as preocupações primárias. Quando eu pego a favela e as suas potencialidades, eu faço um raio-x dela e vejo também as suas carências. Nós temos, por exemplo, um público que precisa ser alimentado. Como que eu falo para uma dona de casa que ela tem que sair e buscar um emprego se ela não tem um arroz e feijão para poder, ou abrir um negócio porque ela não tem um arroz e feijão? Então, eu ajudo essa família. Quando eu dou uma cesta básica para ela, eu tiro um peso dela para dizer, opa, eu tenho pelo menos o que comer durante 15 dias. Então, agora eu vou me virar para os próximos 15 dias. Muito legal, muito legal. Então, a primeira atitude nossa vem através do nosso exemplo. Por exemplo, eu sou empreendedor social, eu tenho negócios dentro da favela. Então, quando as pessoas vejam um favelado que teve oportunidade de trabalhar fora, teve oportunidade de crescer fora, de se tornar alguém, ser formado, de estudar, e volto para dentro da minha comunidade e me torno um líder social, porque antes mesmo do empreendedor, também sou líder. As pessoas me veem aqui como exemplo. Vê o José da Luz e fala assim, quantas mães que olham e falam assim, ó filho, eu quero que você segue o caminho daquele. Nós estamos... Aí o mundo precisa desse cuidado. Por que nós temos hoje, nós temos uma certa autonomia dentro da comunidade? É porque as pessoas sabem o que nós estamos falando, sabem que é possível, que nós já pisamos esse caminho, já abrimos a trilha, agora eles estão vindo, seguindo ali. Ó. Então, quando a gente fala, vira de verdade uma verdade para eles, porque nós temos um exemplo. Mas aqui não existe um trabalho também nós somos sonhadores, não. Nós também trabalhamos com números. Você falava aqui das redes de supermercados. Nós temos a nossa região regional, que é o Jardim Teresópolis, que compete aí mais de 3 favelas, que é a Vila Recreio, Vila Benji, mas eu tenho a região macro. Então, esses supermercados, eles estão na nossa região macro. A nossa região macro, ela chega a mais de 100 mil habitantes. Ela só de consumo, nós chegamos a mais de 120
milhões em consumo. Então eles não estão aqui à toa. Porque Com certeza. eles sabem que essa turma consome muito. Então, por isso que eles abriram um negócio aqui, estão aqui perto, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui é o líder social falando. Às vezes eles têm um probleminha, eles esquecem de gerar a empatia com a comunidade. Isso é uma coisa legal, cara. Você é fera mesmo. Eu tenho que dar aqui, olha, para você que está gostando aí, já vai dando like, vai compartilhando, já vai chamando o colega, vai, cara, vocês precisam discutir sobre isso aqui comigo. Vai no chat aí, nos comentários, perguntando coisa para o Zé da Luz aqui. Se ele não responder, nós vamos encaminhar para ele responder para você depois. Mas, Zé da Luz, essa empatia que é muito interessante. Para esse varejista que está nos vendo aqui, eu acho que já cresceu os olhos aqui. Grandes players já perceberam isso e já observaram, opa, isso é uma grande oportunidade, você já conta essa história. Mas tem uma dificuldade os grandes players. Isso não é uma coisa, diríamos, que seria só daí, né? Mas sim algo que realmente acontece dentro do grande mercado, porque o grande player tem a dificuldade de fazer essa movimentação. Mas o pequeno e médio consegue fazer essa empatia, muito legal. Sim. Mas aí tem um negócio que para mim é muito interessante, que eu me lembro quando trabalhava ainda numa rede de supermercado e a gente fez um negócio chamado jornada de atendimento. Nossa, muito legal. Eu lembro quando nós construímos essa proposta, que a jornada ela nasce de um desejo lá do cliente, lá na ponta. O cliente desejou um bombom. E depois disso, vai e passa. Opa, ele tem um sonho de bombom. E antes do bombom chegar na gôndola, ele precisa passar pela uma indústria, ele precisa passar por uma negociação, ele precisa passar por um setor logístico até chegar na ponta. Quando eu consigo fazer essa conexão, eu atendo uma demanda. E essa demanda, quando nós construímos isso, gera uma paixão. E a paixão gera fidelidade. Quando eu falo que os grandes, eles precisam ter um olhar de empatia, porque quando a pessoa se apaixona por aquele ponto, se apaixona por aquele negócio, mesmo o negócio não sendo dela, as pessoas passam a tomar conta. Eu falo isso porque eu moro dentro da favela. Isso e as pessoas mesmo têm um estigma, assim, todo favelado é complicado. Aqui, todo mundo se respeita. Até o cara que é dono, vou usar o termo aqui, dono da boca, o traficante, o cara se respeita, a gente conversa. Cada um no seu quadrado, porque existe a empatia. O cara sabe que eu, como líder social, o meu negócio está aqui é para resolver o problema da comunidade. É para trazer emprego, é para trazer benefício. Então, não tem ninguém. Então, isso é empatia. Aí, a empatia que vai gerar respeito, a empatia que vai gerar paixão, a empatia que vai trazer a evolução. Eu penso aqui para esse varejista que está nos vendo, nos assistindo, eu estou querendo trazer mais essa empatia, né? Que eu quero te provocar o seguinte: o que seria essa empatia que ele poderia fazer? Qual seria a ação realmente concreta que ele poderia fazer que criaria essa empatia lá dentro da favela? Esse grande play ou esse varejista está aqui, poxa, eu quero montar um negócio, que eu quero ajudar, que eu quero estar ali perto, e óbvio, ele está olhando o negócio dele também. Como que pode criar essa empatia para estar dentro da favela? Olha, uma das coisas hoje, a maior dificuldade hoje dos negócios do empreendedorismo é a mão de obra. Isso. Então, você imagine se esses grandes centros, ao invés deles terem os seus centros de treinamento que ficam em lugares distantes, eles tivessem um centro de treinamento dentro da favela. Muito bom. Você imagina o cara começar a importar essa mão de obra. E lá ele falar da cultura, falar de uma cultura que é nacional, mas de uma cultura que é interna dele, e de não estar se preocupado. Eu vou usar uma frase que me permita dizer nome, que o Estevão falava isso para a gente, assim, enquanto a gente treinava o pessoal no nosso centro de treinamento.
Ô Estevam, mas você não se preocupa em gastar tanto dinheiro com esse pessoal, treinando eles aqui, capacitando eles, mas quando eles chegam lá no ponto de trabalho, lá, eles saírem e irem trabalhar em outro lugar? O Estevam falava, não tenho essa preocupação. Porque a nossa primeira responsabilidade aqui é com o ser humano. O ser humano, ele está acima de tudo. Então, o respeito com o ser humano. Se ele achar que não é aqui no Bretas que ele vai continuar trabalhando, então eu falo que o Bretas foi uma grande escola para mim, exatamente isso. Então, se os grandes centros venham, eu falo, por exemplo, o G10 Favela, eu tenho um galpão aqui dentro. Então, nós podemos criar grandes centros de formação, de tecnologia, nós podemos formar essas mãos de obras difíceis, como padeiro, de criar aqui, ó, lança aqui o primeiro desafio, por que a gente não cria uma padaria comunitária? Onde que nós formamos novos padeiros aqui dentro, e esses padeiros, os melhores padeiros que vão trabalhar, e os pães que a gente produziria aqui, a gente doar para a comunidade. É isso mesmo. E está aí a própria Associação Mineira de Panificação, dentro de um projeto, e as panificadoras que tem aí. Eu conheço vários que eu acho que vão estar aqui nos assistindo e vão começar. Opa, isso está atento aí com relação a isso. Porque esse é o grande desafio, né? Você até falou assim, olha, qual que é o grande ponto que nós temos é mão de obra, né? E a mão de obra do varejo hoje, muitos varejistas querem que o cara fique ali eternamente. Eu falei, isso não existe mais, né? A rotatividade ela é natural, nós não estamos aqui pensando em cargo público, o cara vai ficar 10, 20 anos ali. Sim. Né? Mas, ou seja, você precisa usufruir o melhor possível desses profissionais. O que tem mais carência dentro do varejo, a gente vê de grandes profissionais, né? Pessoas realmente que estão dedicadas e conhecendo realmente o varejo. E você já disse, uma grande escola, que foi o Bretas, através do Estevão e toda a sua equipe, que formou grandes profissionais. Mas traz para a gente aqui, Zé da Luz, uma grande oportunidade nessa formação mais próxima, que é o que você falou. Hoje nós temos um problema sério de logística, de pessoas que querem ter oportunidades, mas a logística não permite. E se a gente vá até eles, nós podemos formar. Nós estamos falando de quantos jovens hoje que tem dentro da tua favela, por exemplo. Nós estamos falando de uma realidade hoje. Hoje, 35% da nossa favela aqui é jovem. Então, nós estamos de 61 mil, nós estamos falando mais de 20 mil jovens. E muitos deles, às vezes, procurando oportunidade, porque tem também, e aí você há de, né, sem hipocrisia aqui também, mas, ou seja, sendo muito justo, pelo próprio preconceito. Qual que é o seu endereço? Que não tem um CEP, que não tem... Então, ele não tem referência, então ele não tem a oportunidade, às vezes, de estar naquela loja, né, trabalhando naquele varejo. Isso faz sentido, Zé? Faz muito sentido. É uma das coisas, uma discussão hoje, as ODS hoje, que acho que é até um papo bem, um pouco, subindo um pouquinho o nível da nossa conversa. Hoje, os grandes negócios hoje, eles precisam se enquadrar naquilo que nós dizíamos inclusão social. As pessoas precisam incluir mais do que excluir. Nós ainda fazemos um papel, nós aceitamos, mas nós temos ainda o preconceito. Da onde que essa pessoa vem? Não é da... Não. E eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. E na época, pelo Cezam, eu passei, um ano depois, o Cezam proibiu contratar gente da favela do Jardim Teresópolis. Por quê? Eu sei que isso acontece. Gente, eu sei que tem gente aqui difícil também. Isso também claro, a gente não fecha o olho para essa realidade. Tem em todos os lugares. Mas eu lembro que no Cezam eles fecharam, falaram assim, não, nós não vamos ficar um ano sem contratar, porque para penalizar os jovens de lá daquela época, por causa de atitudes de pessoas. Então, hoje, como eu falava, nós temos que incluir as ODS, famosas discussões hoje nesses grandes polos, a ECG aí que todo mundo sabe, que a gente precisa incluir. Então, qual que é o papel nosso hoje aqui dentro da favela, também como líder? É de ser esse braço social. Você aí,
que tem o seu negócio e que tem dificuldade de fazer esse processo de inclusão. E nós hoje não temos, porque nós temos essa realidade na mão. Eu sei, eu estava falando daquele projeto Presidente de Rua, as nossas famílias, os nossos jovens, a nossa população, através do G10, elas são catalogadas. Eu sei aonde que eles moram, eles têm um endereço e eles têm formação, porque nós formamos essa turma. Então, eu acho que dentro desse papel social, que aí entra as responsabilidades sociais, você empresa, e aí você tem a oportunidade de se conectar através disso, através de um líder social como nós temos aqui, através de outro. Então, você falava aqui, até abrindo esse parênteses, assim, quanto que você resolve um problema seu de custo quando você olha para uma favela dessa e você tem um comércio aqui dentro, aqui, tal como esses supermercados que estão à nossa volta aqui, hoje são mais de 5 redes de supermercados que estão aqui próximas, você resolve o seu problema de custo de vale transporte quando você tem um olhar para a favela. Mas não é só um olhar de preparação, essa mão de obra precisa ser preparada, essa mão de obra precisa ter um cuidado, um olhar. Quando eu brincava lá de um centro de treinamento, é muito mais do que isso, em vez de levar esse jovem até você, de você vir e ver a realidade daquela favela e realmente o que eles precisam. Acho que esse diálogo de empatia também está muito nisso. Olha, um produto regional. Eu estou falando aqui, a nossa favela, exemplo, tá? Olha que dinâmica interessante, a nossa favela é bem nordestina. Mais Conta mais, como assim? Mais daquele região nordeste ali, que aí Vale de Jequitinhonha. De Minas mesmo. De Minas mesmo. É de Minas. São pessoas que migraram de lá para oportunidade para cá, de trabalho, por causa da Fiat. Você tem noção que essas pessoas elas têm uma carência dos produtos da região delas? Olha para você ver, né? Olha um exercício que ninguém faz. Quase ninguém aqui vende carne de sol. Pequi. Pequi. A boa cachaça de lá. Você está entendendo? Se a gente não criar negócios que falem com a comunidade, nós vai perdendo essa conexão. E aí, alguém de fora vai fazer. Ou essa comunidade vai buscar fora, vai no mercado central. Eu estou falando isso porque minha família é de Diamantina. Minha família adora piqui. Para comprar piqui, ou eu estando em viagem, ou a gente tem que ir no mercado central para poder comprar piqui, para poder trazer para cá. Que é o grande deslocamento, né? Quando a gente fala disso, nós estamos falando de um deslocamento aí que, né, ir para o mercado central, aquela coisa toda, tudo... você perde, às vezes, a oportunidade no meio do caminho, porque, como você falou, o que vai te motivar a você ir lá, por causa do Pequi, pode ser uma vez. Sim. Mas se tivesse o Pequi todo dia, aí talvez seria todo dia, né? O agregado, que é o Pequi, vai a carne de sol, aí a gente vai fazer a venda casada, né? A gente aprende isso, né? Do dever de casa, né? Isso mesmo, casado, entra ali. Zé, quando você até teve um momento que você deu um recorte ali falando também dos desafios que tem a própria favela, né? Porque também tem vários conceitos com o lado de coisas erradas, né? Não sei nem qual a expressão que eu utilizaria para que ficasse de forma mais clara, mas a gente sabe disso também, como todo lugar tem. E só que, às vezes, a gente tem uma mídia que retrata isso de uma forma muito impactante a várias pessoas, e as pessoas olham isso com determinado preconceito. Nessa formação, trabalha-se isso também com esses jovens para que eles possam entender esse mercado também, né? E como que eles possam apresentar de forma mais positiva e otimista o que é uma favela, né? Então, nós usamos um termo muito forte aqui, que é o pertencimento, viu? Eu, por muito tempo na minha vida, principalmente na minha adolescência, eu falava que morava no Laranjeiras ou no São Caetano, que é um bairro nobre,
como poder dizer assim, dentro da nossa região. Eu nunca falava que morava no Teresópolis, porque morar no Teresópolis tinha um estigma muito forte. Tinha uma questão que as pessoas falavam pejorativo. Hoje não, eu bato no peito mesmo, orgulhoso de falar assim, olha, moro na favela, mas empreendedor social, aqui eu ganho meu sustento, aqui eu crio a minha família e sou respeitado. Mas não é um negócio tão simples e tão fácil. Então, o que nós hoje fazemos? Em estudos, nós temos ainda um grande número de violência feminina que ainda acontece no nosso meio. Então, um dos nossos combates, e aí nós temos um projeto chamado Mãos de Maria, que forma as mulheres naquilo que as mulheres mais que têm um dom natural, que é da culinária, nós formamos as mulheres para elas se tornarem empreendedoras, já que elas não conseguem sair desse meio violento, mas que elas conseguem então empreender para que elas consigam se libertar, porque muitas vezes a prisão delas está muito no fator financeiro, de independência financeira. Então, essas mulheres empreendendo, elas saem desse movimento de violência e elas tiram também a família dela desse movimento de violência. Então, nós somos um dos grandes incentivadores e criamos sempre uma agenda muito positiva dentro do nosso pavilhão, que fica aqui no Jardim Teresópolis. Nós temos um espaço muito interessante, convido a todos depois poder nos conhecer aqui. E esse espaço é exatamente para isso, para acolher essas mulheres, para que as mulheres possam realmente ter contato com uma realidade diferente e com outras mulheres, para poder bater papo, conversar. Mas também, para o lado da empregabilidade, nós fazemos um outro papel também que é fundamental. Nós colocamos este jovem que é favelado, que ele acha que ele chega lá na ponta lá, com diferença, ele acha que ele chega negativo, e muitas vezes chega mesmo. Ele chega porque, às vezes, ele não tem uma roupa. Só para você entender, Edson, eu já tive pessoas que eu indiquei para ir para o processo de seleção, que ela não foi, porque ela não tinha roupa para ir. A pessoa, ela não se sentia bem, né? Alguma roupa não existia, mas, ou seja, ela se comparava com aquilo ali, pertencendo àquela necessidade. Eu não posso, né? Eu não me dou o direito, eu não tenho esse direito, algo assim, né? Então, o que nós fazemos? São dois paralelos. Um primeiro é preparar essa pessoa, de falar, dela olhar o currículo dela, ela gostar do currículo dela. Dela olhar para o currículo dela e falar assim, olha, eu tive várias experiências profissionais e essas experiências profissionais muitas vezes não consigo ser comprovada em carteira, porque tem muito isso também, a informalidade dessas pessoas trabalham. Eu brinquei com uma das meninas que a gente estava formando, ela trabalhou por 5 anos como babá. Você imagine uma pessoa trabalhar como babá. Quais as qualificações que essa pessoa adquiriu ao longo de 5 anos? De responsabilidade para tomar conta de planejamento, de organização, de comunicação. Muito. E por 5 anos, você daria a sua filha para alguém cuidar durante 5 anos? Com certeza teria que ser uma pessoa de muito cuidado, muito zelo. Muito cuidado, né? E ela não colocou isso no currículo dela. Eu falei, não, coloca. Porque isso, se você vai em qualquer lugar, se você cuidou 5 anos de uma família, de uma criança e tal, você vai cuidar muito bem do meu negócio. Isso aí, isso é muito então, nós ensinamos a comunidade, ensinamos os jovens principalmente a ter um outro olhar sobre a realidade dele, um outro olhar sobre o que é profissionalismo. E aí, esse jovem, ele vai chegar em um processo de seleção pelo menos de igual para igual. Ele vai poder conversar lá com o entrevistador e olhar no olho do entrevistador. Eu nunca tive experiência profissional em carteira, não, mas eu já trabalhei disso, lá eu desenvolvi essas áreas. Então, esse é um dos papéis do Emprega Comunidade do G10 Favela, aqui dentro do bairro Jardim Teresópolis. E como que é comunicar com esse pessoal, né? Porque, ou seja, o processo de comunicação também dentro de uma favela
ele deve ter alguns caminhos que você utiliza isso aí, né? Como que é comunicar isso, projeto de ideias, como se comunica isso para toda essa população que você tem aí dentro? Então, o primeiro trabalho que nós fizemos, e é o projeto nosso, que é o projeto que chega mais rápido, se chama Presidente de Rua. Então, hoje eu tenho mais de 120 lideranças Então, cadastradas. só para a gente, né, contextualizar aqui, então são 120 ruas, diríamos assim, que são presidente de ruas, é isso? Ou eu estou falando Eu vou, asneira aqui? a gente não conseguiu ainda, a gente não conseguiu catalogar todas as ruas. Hoje nós somos mais de 300 ruas e becos e vielas aqui no nosso bairro. Nós hoje temos cadastrado mais de 100 ruas. Então, nós estamos falando de 1/3 das ruas e com um líder social lá, que se chama presidente de rua. Ele cadastra essa família. Ele é a pessoa que está lá na ponta. Ele que nos ajuda com a primeira comunicação. Então, nós comunicamos com o presidente de rua, ele que informa dos trabalhos sociais que vamos fazer, é ele que informa as atividades que tem no pavilhão e das oportunidades de emprego que também tem, que está tendo. Tudo que acontece, o presidente de rua, ele faz o primeiro papel. Mas nós também usamos os outros meios. Nós usamos, como nós estamos num aglomerado, nós usamos muito moto para poder comunicar as nossas ações, o trabalho que funciona, você não tem ideia como funciona. Aqui, o cara com 2 dias, ele mapeia todo o aglomerado, então o aglomerado fica sabendo das informações. Usamos também muito as nossas redes sociais. As pessoas estão muito vinculadas hoje, como você sabe, não é diferente. Aqui, muitas vezes, a pessoa não tem televisão, porque não consegue ter uma TV a cabo, o sinal chega ruim em alguns lugares, mas o cara não larga o telefone dele. O Ou telefone seja, está ali a na mão. internet está ligada ali na A internet. internet está ligada. Então, por isso que... aí, um exemplo, tem gente que está conversando com a gente aqui agora, pensando, pô, mas como que eu posso acessar? Tem várias formas de você acessar. E um dos meios, isso é em pesquisa. Nós temos aqui um instituto pesquisa Desfavela. Nós temos um instituto aqui dentro também. Olha, para você que está aí nos assistindo, tem que compartilhar isso, dá o like aí que esse cara merece, pelo amor de Deus. Olha para você ver, o cara tem um instituto de pesquisa lá dentro da favela. Conta mais aí. E esse você ia me contar nesse instituto? E esse instituto, nós fizemos uma pesquisa que 87% da favela está conectada às redes sociais. 87%. Então, sim, é um número muito assustador. Então, é você uma pega oportunidade, isso, né? Na verdade, não vou falar como assustador, mas é uma oportunidade. Quando a gente fala de assustador, é porque assim, em horas, nós estamos falando que essa turma gasta em média, em horas, mais de 6 horas conectados em internet. Quando eu falo assustador, porque se você vá para qualquer outra realidade, você não vai ter esse número. Esse número muda drasticamente nos grandes centros, nos bairros mais elitizados, esse número muda. Então, a partir daí eu falo assim, quem hoje está consumindo mais na internet? É o nosso povo, é a comunidade, é a favela. É verdade. Até porque é um mecanismo, né, que ele é um mecanismo assim, que a gente tem como uma oportunidade, todos nós, né, socialmente, não tem desigualdade em pensar nisso. Sim. Né? Todos podem ter acesso a uma rede social, todos podem estar ali conversando sobre um determinado tema, debatendo sobre aquele tema, e a rede social meio que democratizou isso. Né? Porque o que era, poxa, nós só tínhamos um tipo de rede de TV que passava informação, uma rádio que passava informação para aqueles que tinham a oportunidade de ter uma TV dentro de casa. Na internet você vê que 87% é um número bem expressivo e oportuno para quem se pensa aí em investir quando se fala da favela, né? Eu
eu acho assim, eu ficaria horas e horas batendo papo com você aqui, porque eu acho que é um assunto que traz bastante desafios, assim, dentro dos conceitos que a gente vê dentro do varejo. Porque o varejo, ele busca, às vezes, essas oportunidades, mas ele se omite, muitas vezes, em participar efetivamente dessas oportunidades também, que é, por exemplo, a formação de profissionais, como é também esse mercado que você expressou para a gente aí, de milhões em grana mesmo, mensal, que está rodando dentro de uma comunidade, né? E que isso pode trazer, como quem busca aí faturamento, como uma grande bola da vez. Sim. Trazendo isso para a gente, o que você hoje aconselha para esse varejista que está nos vendo a ir fazer para ir aproveitar mais essas oportunidades aí, Zé da Luz? Acho que duas coisas é importante. Se conecte com uma comunidade, se conecte com uma favela, se conecte com essa realidade. É importante você que tem aí a sua equipe institucional, de desenvolvimento social, essa turma sair um pouco de trás das cadeiras e vir aqui para dentro. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu falo assim, é um pertencimento também seu. A favela também é de dentro para fora e de fora para dentro. Pisar aqui dentro e falar, opa, nós podemos contribuir com a favela em todos os sentidos. E aí, a gente começar a quebrar os muros, sabe? Acho que o primeiro é esse, assim, quebrar qualquer tipo de muro. Então, esse primeiro contato é de vir aqui para dentro e ajudar a pensar soluções para a favela. Esse é o primeiro. Acho que esse é uma dinâmica de pertencimento, de aproximação, de humanização. Até para os processos de seleção e para uma outra demanda que existe. Então, acho que esse é o primeiro. O primeiro é entender que qualquer tipo de negócio ele tem uma particularidade que se chama envolvimento, entrosamento e capacidade. Acho que eu vejo pelo G10, vou dar um exemplo claro disso. Nós fazemos aqui as nossas ações. As nossas ações, nós estamos nesse exato momento com uma campanha aqui que é com a academia. Olha, você vê que coisa mais linda. As academias estão abrindo as portas. Nós conseguimos uma doação. Uma grande empresa doou uma quantidade de roupas para nós, de uniforme, para a academia, e nós vamos precisar vender isso para transformar isso em dinheiro, para isso transformar em doação. E aqui as academias fizeram, abriram-se as portas para a gente poder colocar o nosso produto lá dentro. Então, nós podemos fazer isso também. Eu não sei qual negócio que você tem, mas existe muita possibilidade da gente conversar e você ter um produto social aí dentro e que esse produto transforme a vida da comunidade. Tal como essa academia está abrindo esse espaço para a gente colocar um produto lá, nós podemos pensar quais os produtos que nós temos, porque o G10 tem muito produto interessante, muito produto de transformação de realidade. Qual o produto que encaixa dentro da sua realidade? Então vamos sentar, vamos conversar, vamos aproximar, vamos quebrar essas barreiras, vamos criar pontes, e para que essas pontes, porque uma das coisas que mais eu vejo e tem acontecido, eu vejo até mesmo com essas empresas que hoje utilizam da nossa plataforma tal como Favela Express, eles tinham um problema. O problema se chama logística. Ficava caro para eles entregar. Eles demoraria até mais do tempo que era a meta deles de entrega, porque ele não conseguia entregar lá na ponta. Nós resolvemos esse problema através do Favela Express. Nós temos tantas outras soluções para o seu negócio, da mesma forma que você também tem solução para ajudar a favela. Então, eu acho que o grande desafio é esse, sair de trás das mesas e pisar aqui dentro, sentir essa energia gostosa que é de estar aqui, e a outra é abrir, fazer o inverso. Abre também as suas portas para que a favela possa entrar aí dentro e transformar a realidade do seu negócio. Muito bom. Ô, Zé da Luz, e aí, como que acha o Zé da Luz, acha o Projeto G10, o que eu tenho que fazer aí para que eu possa encontrar, né, e poder estar compartilhando, quebrando essas barreiras, como você disse.
Então, hoje nós temos um pavilhão social, que nós estamos no endereço aqui no bairro Jardim Teresópolis, na favela do Jardim Teresópolis, na rua Augusto Severo, 197, Jardim Teresópolis, Betim. Então, nós temos um escritório aqui, um escritório de negócio, só para vocês entenderem, é um pavilhão, mas é um escritório de negócio dentro da favela, onde que a gente gera oportunidade. É tanto isso, só para você que abrir um parênteses. Tem muitas empresas aí que usam uniforme, não tem? Nós temos o Costurando Sonho. Talvez o seu uniforme aí, quem possa vir fazer somos nós, através das profissionais que já são formadas aqui através do SENAC. Então, daí que eu falo que é abrir as portas. Existe muitas formas de você empregar a favela, sem a favela estar aí dentro, tem muitas soluções que nós podemos fazer junto. Então, nós temos aqui o pavilhão, mas nós também estamos nas redes sociais. Então, você procurar lá G10 Favela, tudo junto, G10 Favelas, MG, você vai ver. Nós temos o site também, g10favela.com.br, e você pode procurar o José da Luz também, no Instagram, José da Luz, tudo junto, .78. E eu vou deixar na descrição, tanto desse áudio quanto desse vídeo, todos os contatos aí para que você possa acessar e ter essa oportunidade de estar abocanhando esse mercado, de também estar ajudando esse mercado, porque isso é uma oportunidade disfarçada que muitas vezes a gente vem falando aí com os varejistas. Zé da Luz, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E olha, e você falando isso, só uma dica. A comunidade sua que visita o seu comércio, eles também têm muita essa procura. Quando você tem um produto que agrega valor, um produto que você está lá e que esse produto se torna um produto social, as pessoas investem nisso. Exemplo disso, alguns supermercados já fizeram algumas parcerias de colocar um produto lá e ter uma margem daquele produto lá destinado a um projeto social. Isso você agrega demais o valor, você gera valor para a sua empresa e isso gera a empatia do seu cliente. O cliente sabe que comprando lá com você aquele produto, ele está ajudando uma causa social. Então não perca tempo. Venha, estamos esperando vocês. E obrigado, viu, meu amigo, pela abrir essas portas aqui para a gente. Com certeza. E eu tenho que falar aqui também do livro Crise para Alguns, Solução para Outros, um livro que está em e-book, destinado lá no mestredovarejo.com.br. E vou deixar aqui, Zé da Luz, também para você esse e-book, tá? Para que você possa ter acesso a ele. Vou destinar alguns que estão formando, que interessam ler. Tem 22 profissionais ali, cara, que estão dando dicas para como você sair da crise. E para você que não acessou ainda, mestredovarejo.com.br. São mais de 200 páginas de pessoas dando dicas aqui para que você, com várias ferramentas, que você possa praticar. Tem aqui, acesse mestredovarejo.com.br. Forte abraço, Zé da Luz, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você participar desse bate-papo do Varejo. Obrigado você, obrigado a todos aí, vamos que vamos, gente.